Teacher Michelle here. Olá pessoal, professora Michelle de inglês aqui mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa revisão para o Enem com o nosso primeiro tema, que é Reading and Interpreting, leitura e interpretação. Nós já falamos, isso já é muito claro para vocês, que o foco da prova de língua estrangeira é a interpretação. Então, quando nós pensamos na prova de inglês, ela é uma prova que está integrada no caderno de linguagens. Então, esse slide está mencionando justamente isso para vocês. A área de linguagens, códigos e as suas respectivas tecnologias. E ela vai contemplar tanto a disciplina de língua portuguesa, de literatura, arte, educação física e a língua estrangeira. Então, a prova de linguagem, assim como o caderno todo da prova do Enem, é uma prova que trata muito de questões da atualidade. Questões do nosso cotidiano, questões que fazem parte do nosso dia a dia. Quando a gente pensa na prova de inglês especificamente, tem um padrão que ele é já observado há muitos anos. Tá? Então, por exemplo, a prova de inglês ela vai sempre trabalhar com 5 questões. Então, são 5 questões básicas. Essas 5 questões, elas são apresentadas normalmente por um texto base. Então, cada questão tem um texto em inglês. Acho que aconteceu no máximo, há mais de 10 anos de prova, 2 situações em que 2 textos foram usados para analisar uma questão. Então, o padrão normalmente do Enem é esse, um texto para uma questão, tá bom? Depois, nós vamos ter 5 questões, né? Como eu mencionei, as 5 questões no total, que são questões de múltipla escolha. Os gêneros textuais são os mais variados, existe uma predominância do texto informativo, mas a gente observa também textos literários, infográficos, tirinhas, músicas, diferentes gêneros. E nós vamos observar que tanto o enunciado quanto as alternativas, eles são em língua portuguesa. E essa eu considero a regrinha de ouro para lidar com a prova de inglês. Olhe sempre o enunciado primeiro, porque ele vai te dar pistas em língua portuguesa para depois você voltar para o texto base que vai estar em inglês. Tá? Lembrando que o foco da prova de inglês é a interpretação. É verificar se você consegue, dentro daquele escopo, daquele texto que é oferecido para você, entender a informação principal. Não é se você consegue traduzir o texto todo, tá bom? Então, olha aqui, por exemplo, uma canção, Viva la Vida, o título, né, parece, associa com português, é em espanhol, é uma música da banda Coldplay, que é uma banda conhecida. Tem a canção aqui, quem escreveu a canção foi o próprio cantor principal da banda. E aí nós temos o enunciado em português. Então vamos ver o que a gente tem que analisar nessa questão. Letras de música abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. Então, olha que o enunciado, ele fez questão de chamar atenção para isso. Termos repetidos ou trechos que se repetem e repetição de palavras. Então, se ele colocou isso no enunciado, não é à toa. Quer dizer que eu tenho que voltar no texto e tentar encontrar quais são esses trechos que estão se repetindo. Quais são essas palavras que aparecem mais de uma vez? Tá? Isso não é à toa, prestem atenção nesses elementos. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que... Então, ele primeiro te dá um destaque a termos que se repetem e depois ele te situa um pouquinho sobre o assunto. Essa canção vai fazer o relato da vida de uma pessoa, tá bom? Então, vamos voltar para a música para a gente procurar. O que se repete? Então, a música diz, I used to rule the world. A música começa com a primeira pessoa, eu. Tá? Used to é um verbo. Como é que você sabe que é verbo? Ele terminou em ed, ó. Tá? É uma construção de uma palavrinha que vem depois do sujeito. Então, eu tenho aqui used to e na mesma estrofe eu vejo de novo, ó, used to. Apareceu 2 vezes já. Eu dou sequência no texto, olha o used to de novo. Então, a questão me chamou a atenção para trechos que se repetem. Então, eu já percebi que esse used to é um desses termos. O que significa used to? Eu costumava. É uma expressão, uma locução verbal usada em língua inglesa para expressar uma ação
que a pessoa tinha o hábito de praticar e não pratica mais. Então, aqui no texto, nós observamos essa primeira pessoa falando de que costumava ter todo o poder, que costumava governar o mundo, e, de repente, essa pessoa, que aí a gente observa que é um rei, ele perde o poder. Então, o texto está falando desse relato, né, desse alguém, desse rei, dessa pessoa que era poderosa e que, de repente, se vê sem nada. Então, o foco é no termo que se repete, ou seja, used to, e logo na letra A eu já encontro a resposta, ó. Costumava ter, tinha o hábito e deixou de ter. Então, a nossa resposta correta, costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente, se viu sem nada. Então, é uma música que representa uma perda de poder. Só uma observação sobre músicas, pessoal, porque música é um gênero textual que às vezes aparece com frequência no Enem. As músicas que o Enem coloca são músicas que têm como temática algo relacionado à sociedade. Então, por exemplo, já teve música dos Beatles. Qual era o assunto? Respeito étnico. Teclas de um piano, brancas e pretas convivendo em harmonia. Já teve música da Madonna, que falava sobre um amigo que teve uma morte precoce, morreu aos 23 anos. Então, são músicas que tratam de alguma coisa que seja relevante para a sociedade. Para quem gosta de reggae, até o Bob Marley já foi citado na prova de inglês, com a música War, que significa guerra. Então, era uma música que falava sobre a necessidade de buscar a paz mundial. Ok? Pessoal, nós encerramos essa aula de hoje por aqui. Fiquem bem, bons estudos a todos e até a próxima. Bye, bye!